E o meu filho, ele adoece. Ele passa 1 ano dentro do hospital, porque o que é pior, piora. O que está ruim fica pior ainda. E por quê? Vamos explicar cientificamente isso. Qual a frequência que eu vibrava 24 horas por dia? Medo, angústia, escassez, pânico, mágoa, ódio, vingança. Claro que eu vou sentir vingança, ódio, raiva. Fui abandonada grávida. Eram as minhas, né? Eu aqui criando os meus atores, os meus culpados. Alguém era culpado por aquilo que eu tava vivendo. Lógico, né? Então, quando você entra neste lugar, algo bom pode acontecer na tua vida? Nunca. Não existe. Não existe, só vai piorar. Só vai piorar por quê? O que eu estou vibrando? Mágoa, ódio. O que volta pra mim? Mágoa, ódio. Vão voltar situações, eventos, atos, acontecimentos que me façam sentir mais o que eu estou vibrando, sentindo. Ódio, mágoa, ressentimento. Então nada de bom pode acontecer. A não ser que eu comece a mudar a minha mentalidade, mudar a minha energia, mudar os meus pensamentos, as palavras que eu estou falando, as imagens que eu estou criando. Então, só para fazer um link. Então, para piorar mais ainda, minha empresa já não faturava, já não tinha mais dinheiro sequer para pagar o aluguel da sala e eu morava dentro do escritório, era a única coisa que eu tinha. Meu filho adoece. E passa 1 ano dentro de um hospital entre idas e vindas. Novinho. O de 13 anos. Isso, que na época ele tinha 3 meses, 90 dias, quando eu engravidei da Laura. Se eu estou há 1 ano dentro de um hospital com meu filho, onde estão meus outros filhos? Se eu não tenho ninguém para me ajudar? Em volta. Com alguém que pudesse me ajudar. Eu lembro que às vezes eu falava assim, pai... eu tô indo pra UTI agora com o Arthur. Você pode buscar a Laura pra mim? Que a Laura era menorzinha do que ele. E eu tinha que estar na UTI em seguida, porque ele tinha as plaquetas baixas, né? Tu imagina que eu precisava procurar alguém, qualquer pessoa, né? Às vezes era um funcionário meu. Eu preciso... E eu morava dentro do escritório... E os meus funcionários, de uma certa forma, até me ajudavam, né? Sei lá, eu tinha que correr pra um exame. E aí a Laurinha ia ficar aqui. Você aqui trabalhando, a Laurinha aqui do ladinho com você. Pra eu poder ir até ali, porque não tinha ajuda, uma cidade que não tem ajuda de ninguém. Aí eu lembro das vezes pedir pra alguém buscar a Laura, porque eu tinha que ir pro hospital com o Arthur. Mas aí, olha que interessante. Quando eu engravidei do Arthur, o Arthur foi rejeitado. Por mim. Eu não queria aquela gravidez. Eu não queria aquilo dentro de um relacionamento que já estava terminado. Só que eu não tinha consciência. Lembra quem eu era? Mágoa, ressentimento, conflito, a vítima. Eu era vítima. Vítimas não cocriam sonhos. A vítima vai culpar alguém. Então, se meu filho está no hospital, de quem é a culpa? Minha. Totalmente minha. Meu filho está doente por minha culpa, meu filho está no hospital por minha culpa, tudo é minha culpa. Meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Fez sentido? Se eu rejeitei o meu filho, quando eu engravidei dele, e agora ele está doente, quem é culpada? Sou eu. Então eu carregava aquela culpa por o Arthur, ainda por cima, estar doente, né? Então, nesse meio do caminho das hospitalizações, eu sempre fui positiva, igual o livro ensinava. Só que quanto mais positiva eu era, Joel, mais as coisas pioravam. E as pessoas vão dizer, mas como assim? Tem que ter pensamento positivo. Mas eu vou explicar cientificamente também. Olha que interessante, que bingo que as pessoas vão fazer. Eu vou repetir. O livro me ensinou a ser positiva. O mundo te ensina a ser positivo. Peraí que eu vou chegar na resposta. Não saiam do podcast agora. Todos os livros que eu havia lido, os caminhos que eu busquei e aquilo que eu ensinava lá naquela mesa como headhunter, ensinando as pessoas a conseguirem emprego, era para ter pensamento positivo. Mas por que quanto mais positivo eu fosse, mais piorava? Faturamento, meu filho, eu, tudo. Minha vida piorava cada vez mais para chegar nesse colapso, esse caos. E aí eu passo a estudar ciência. 24 horas, 48 horas, no YouTube, na internet, porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Neurociência, espiritualidade, a Bíblia, as leis do universo, até que eu chego em frequência vibracional. Depois eu explico, só quero fazer esse download. Ali eu entendo uma coisa. Eu acordava de manhã, olha que as pessoas vão se identificar e vão fazer o bingo da vida. Lembra? Eu era positiva e tudo piorava. Eu acordava de manhã e eu precisava fazer o que o livro me ensinou, o que o mundo ensina.
Eu sou grata, eu sou rica, eu sou próspera, eu sou amor, eu sou amada, eu sou uma ótima mãe. Tudo que os livros ensinavam. Vamos lá, vamos supor que eu fiquei nessa convicção, nesse pensamento positivo, usando toda a minha energia durante 10 minutos, 15. Talvez meia hora orando de joelhos, sendo positiva, criando a vida dos meus sonhos, tá? E o restante das 23 horas e 45 minutos do dia? Aonde eu estava? Bingo. 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 Bingo! Tá o segredo da vida. 23 horas e 45 minutos do dia, eu estava na vingança. Eu estava na angústia. Eu estava no desespero. Desespero porque eu tinha que pagar aluguel. Desespero porque eu tinha que dar comida para os meus filhos. Desespero porque meu filho poderia morrer. Desespero porque eu era a pior pessoa do mundo. Fez sentido? E não era apenas pensar, era o sentir. Era o meu semblante. Eu lembro dessa posição. Quem lembra? Essa posição é o quê? É a depressão, é a angústia, a ansiedade, é a morte, né? A pessoa que fica ali durante horas e horas e horas. Então, como que 15 minutos poderia mudar a minha realidade se durante 23 horas e 45 minutos do tempo restante do dia eu estou odiando as pessoas, os meus atores? Eu era vítima, lembra? Eu sou vítima. Alguém fez isso comigo, você é culpado. Você fez isso, né? Eu tô aqui sozinha, Deus também, porque me deixou. Olha só a consciência. E as pessoas lá fora são assim, né? Então, ali foi o grande bingo da vida. Caramba! Então eu passo a desvendar como o universo funciona, né? E aí, nesse meio tempo, então, das hospitalizações, eu entendo, porque eu chego no estudo de frequência. E eu sou pioneira no estudo da frequência vibracional no Brasil. Tanto que quando eu chego, Joel, eu consigo ler o primeiro artigo de frequência vibracional através da tradução da página, né? Isso há 8 anos atrás, traduzi a página ali, o artigo. E olha que interessante, como é que eu estudei frequência? Por não ter idioma, não ser fluente e não ter nenhuma referência desses estudos no Brasil. Eu demorava meses. Como? Olha que incrível. Encontrei um artigo, encontrei um material. Google Tradutor. Quantos caracteres cabem? Esse trechinho. Pega o trechinho, Ctrl+C, Ctrl+V, traduzir, dá um Ctrl+C de novo, joga pro Word. Aí eu ia criando um e-book, um livro de 100, 200 páginas para poder estudar. E assim eu consegui virar minha mente muito rápido, entendendo como o universo funcionava, reprogramação mental, tudo aquilo que eu já ensinava. Eu já tinha várias formações também como terapeuta, mas por isso que eu digo, o meu próprio conhecimento me traiu. Quando eu entendi como o universo funcionava, como que eu havia mudado a minha realidade, que daí eu dou um grande salto, né? Aí sim que eu entendi, Joel, que aquilo que eu aprendi, eu precisava ensinar às pessoas.